Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Meus cumprimentos iniciais aos colegas, julgadores, ao Procurador Regional Eleitoral, a jurisdicionados que aqui comparecem e servidores da Casa. A ata podemos considerar aprovada? Então, está aprovada a ata. Em mesa é o processo 2.1 da pauta, embargo de declaração com efeito modificativo. O acórdão é de um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica. Esse processo é da 39ª Zona Eleitoral, que é Cuiabá. Isso ainda é eleição de 2014. A parte embargante é o Ministério Público Eleitoral e a parte embargada, a Arine e Arine Advogados Associados. Então, esse processo é da leitoria do colega Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Eleitoral em face de acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, deu provimento ao recurso eleitoral apresentado por Arine e Arine Advogados Associados, que restou assim emendado. Transcrevo aqui a ementa do acórdão e continuo. Nas razões dos embargos, asseverou o órgão ministerial que há omissão no acórdão, já que a embargante manifestou-se pela aplicação do artigo 374-3 do Código de Processo Civil, diante do caráter incontroverso dos fatos imputados, já que, aspas, se a própria parte embargada não negou o fato a ela imputado durante o primeiro grau de jurisdição, mostra-se desnecessária a produção de prova, fecho aspas. B, que há contradição no acórdão, já que ao afirmar que não encontrou o nome da parte embargada como doadora de campanha, o eminente relator acabou por adotar premissa errônea e manifestamente oposta à verdade, porquanto, conforme documentação anexa e respectivo print, a Arine e Arine Advogados Associados ME consta no SPCE de 2014 como doadora de recursos financeiros no importe de R$32 mil em proveito da campanha do então candidato Walter Machado Rabelo Júnior. C. Que a contradição se agrava quando se tem presente que seu objeto foi claramente eleito pelos vogais Marcos Faleiros da Silva e César Augusto Bearce como razão determinante de suas respectivas conclusões. Por essas razões, pugnou o embargante pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se a omissão, eliminando-se a premissa fática falsa presente nos fundamentos da decisão embargada, com reajuste dos votos dos membros desta Corte. Intimado, o embargado não respondeu ao recurso e ao relatório, senhor presidente. No presente caso, a empresa embargada Arine e Arine Advogados Associados apresentou recurso à extra-egrégia Corte, visando reformar decisão proferida pelo juízo da 39ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente representação e a condenou ao pagamento de multa no valor de R$160 mil. A infração imputada encontrava-se prevista no artigo 81, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.504/97, ou seja, doação eleitoral acima do limite. Esta Corte proveu o recurso através do venerando acordo de minha lavra que restou assim emendado. Vou ler alguns itens da premissa menor da ementa, por importante. Consta da ementa, a prova da doação deve ser consistente, não bastando a mera alegação de que foi feita. É incabível a inversão do ônus probante nesses casos, conforme jurisprudência superior, recaindo sempre ao autor a incumbência de comprovar tanto a doação quanto que essa extrapolou o limite. A negativa de autoria da empresa deve ser levada em consideração no julgado, sobretudo quando inexiste nos autos prova suficiente do fato constitutivo, doação, bem como quem foi o candidato beneficiário. Continuo. Primeiro ponto, objeto dos embargos do Ministério Público, diz respeito à suposta omissão em apreciar o artigo 374-3 do Código de Processo Civil, já que, aspas, disse o Ministério Público, se a própria parte embargada não negou o fato a ela imputado durante o primeiro grau de jurisdição, mostra-se desnecessária a produção de prova, fecho aspas.
consta do acórdão embargado. E aqui estou transcrevendo, eminentes pares, trecho do acórdão embargado, quando afirmei, como relator acompanhado nesta corte, que o Ministério Público, autor da representação, não comprovou a doação objeto de suposto excesso. Poupo Vossa Excelência da leitura. E digo, verifica-se, pois, que o voto condutor, para prover o recurso, entendeu que a doação supostamente acima do limite não foi provada pelo Ministério Público Eleitoral. Analisando o parecer ministerial encartado às folhas 119/125, verifica-se que, de fato, o embargante suscitou como razão para a manutenção da sentença o artigo 374-3 do novo CPC não enfrentado. Expõe mencionado dispositivo, artigo 374, não dependem de prova os fatos, inciso 3º, admitidos no processo como incontroversos. Afirma o Ministério Público que a circunstância de o embargado não ter negado a doação na defesa em primeiro grau faria com que o fato se transformasse em controverso, independendo de prova. Contudo, não é isso que ocorre nas lides eleitorais. Nestas, diante da indisponibilidade do direito envolvido, o fato constitutivo do pedido do autor sempre dependerá de prova, não se aplicando à confissão real ou ficta, nem transformando em incontroversos os fatos silenciados na defesa. É o que se extrai do artigo 341 do novo CPC, verbis. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiros as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível ao seu respeito a confissão. E digo, portanto, o silêncio do embargado quando de sua defesa sobre a doação não a transforma em controvérsia, já que o direito, por ser indisponível, não admite confissão. Nesse sentido, o artigo 392 do novo CPC, verbis. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Na mesma direção, eu estou transcrevendo aqui julgado do STJ e digo, destarte, não comprovada a doação pelo embargante, nos exatos termos em que decidido no acordo embargado, acionar o artigo 374-3 do novo CPC não altera a conclusão do julgado. Segundo ponto, objeto dos embargos do Ministério Público, diz respeito à suposta contradição no acórdão, já que, aspas, disse o Ministério Público, ao afirmar que não encontrou o nome da parte embargada como doadora de campanha, o eminente relator acabou por adotar premissa errônea e manifestamente oposta à verdade, porquanto, conforme documentação anexa e respectivo print, a Arine Advogados Associados consta no SPCE de 2014 como doadora de recursos financeiros no importe de R$ 32.000 em proveito da campanha do então candidato Walter Machado Rabelo Júnior, fecho aspas. Não assiste razão a embargante. Consta do acórdão embargado, e aqui faço questão de ler a Vossa Excelência por pertinente. Eu disse, aspas, por fim, a título de dispensável obter dictum, registro que, em informal consulta que fiz ao SPCE 2014, não encontrei o recorrente como doador de campanha, aspecto de relevo frente ao caso concreto. Todavia, disse eu na oportunidade, ainda que tivesse encontrado, sorte diversa não teria o presente recurso, pois o ônus probatório, como afirmado acima, é da parte e não do julgador, que pode, em determinadas hipóteses, complementá-la e não produzi-la na integralidade. E digo nessa oportunidade, conforme se verifica, busquei no SPCE, informalmente, notícias sobre a doação invectivada, nada tendo encontrado. Reafirmo, na oportunidade, não encontrei a doação. Contudo, fiz esta afirmação a título de obter dictum, não sendo este o fundamento do voto condutor, já que, inclusive, registrei na oportunidade que, ainda que tivesse encontrado, sorte diversa não teria o presente recurso, pois o ônus probatório, como afirmado, é da parte. Portanto, é de todo irrelevante para o deslinde da controvérsia a demonstração tardia pelo embargante de que o embargado se encontra no SPCE como um doador de campanha nas eleições de 2014, já que esta prova deveria ter sido feita a tempo e modo, submetida ao contraditório, não apenas nos embargos de declaração. Por fim,
Ao contrário do que afirma o embargante, os demais membros que participaram da assentada, com exceção do então juiz-membro Marcos Faleiros, entenderam como este relator que a prova da doação não foi produzida, mantendo como obter dictum o fato de não ter encontrado a informação no SPCE. E aqui transcrevo os votos dos eminentes vogais exatamente nesse sentido. Portanto, não há contradição a sanar. Com essas considerações, acolho em parte os embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, expressamente enfrentar o ponto omisso indicado pelo Ministério Público. É como voto, presidente. Voto divergente do relator? Pois não, vou colher o voto então, por favor. É justamente a doutora Vanessa está com a palavra. Eu assim, tenho uma dúvida com relação a se esse documento, se existente na forma como... eu entendi que o relator juntou esse documento com uma diligência feita por ele mesmo. Não juntei. Não juntou? Não. Pesquisou e verificou. Interdicto, né? O que aconteceu foi assim, o Ministério Público, na representação, o que ele apresentou como prova de que essa empresa havia doado? É que eu não participei do julgamento, então eu fico confuso. Uma folha de papel sulfite, né? Com uma tabela em Excel, o nome e um valor, sem assinatura, sem absolutamente nada, né? E oriunda da onde? O documento não é um documento oficial, é um documento apócrifo. Não era da Receita Federal, não era da Receita. Sem efeitos modificados. Então, no voto que apresentei a esta corte, aí o que aconteceu? Na defesa, lá na origem, a empresa simplesmente falou que como não pode mais doação de pessoa jurídica, ela era beneficiada com aquilo, e não falou nada sobre a doação. Ela foi condenada. No recurso, ela negou a doação, falou, não fiz. Né? E quando veio para minha apreciação, eu falei, olha, não há prova, entendi que não havia prova da doação. Então, por isso, eu provi o recurso. A título de obter dictum, o que eu fiz na oportunidade? Eu entrei no SPCE e não encontrei a empresa como doadora. Não encontrei. Né? E constei. Só que aí eu disse que eu dizia isso a título de obter dictum, que ainda que eu tivesse encontrado, essa prova não havia sido feita no processo e submetida ao contraditório. Né? E aí o Ministério Público agora no recurso, ele traz um print do SPCE dizendo, né, que havia uma contradição porque existia o nome dele no SPCE. Né? Possivelmente isso aconteceu porque quando eu digitei Arine, eu coloquei um E. E o Ministério Público colocou aquele E característicos das empresas. E acabou por encontrar e apresentou o print com os embargos. Né? Foi exatamente esse o contexto. Né? Então eu estou dizendo que essa prova, quando nós julgamos o recurso, essa prova não havia. Então, o Ministério Público apresentou agora, com os embargos, esse print do SPCE. Não foi um recibo também. Né? Foi a contorno esse. Agora eu compreendi exatamente o quanto fundamentado por Vossa Excelência. E como este documento novo aportou aos autos só agora extemporaneamente, não foi oportunizado o contraditório desse documento, eu acredito que é possível acompanhar Vossa Excelência no encadeamento dos fatos, como o senhor trouxe aqui. Entretanto, eu acredito que há um erro material nesta questão do documento. Esse documento, de fato, né, como o senhor pesquisou, não encontrou, porque esse erro que o senhor falou. Eu acho que deveríamos acolher, porque existe, de fato, esse documento, né, apresentado pelo Ministério ocorresse, mas que este documento não tem o condão de alterar as razões de mérito daquele julgamento. Então, eu até pensei, sim, né? Só que o que consta do acórdão, que eu não encontrei, e essa não é uma premissa equivocada. Eu, de fato, não encontrei. Então, ele existe, porque o Ministério Público apresentou com o recurso, mas em nenhum momento eu disse que ele não existe. Eu disse que eu não encontrei. Então, não fui no momento do acordo, meu voto não se baseou. Não existe no SPCE
a demonstração, não, eu não disse isso. Eu disse que eu não encontrei. Né? Agora, eu não me oponho de maneira nenhuma a... Aliás, está constando aqui que o Ministério Público até apresentou ele, né? Mas com os embargos. Você entendeu? Eu não afirmei em nenhum momento que ele não existe. Eu afirmei que eu não encontrei. E mas eu não encontrei mesmo. É que Vossa Excelência não encontrou fazendo a busca pelo nome correto. Isso, entendeu? Exatamente. Esse é o erro material. Exatamente. Então, eu entendo no sentido de acolher o erro material, porque se buscado corretamente, haveria encontrado. Certo. Entendeu? Então, acolher... Eu não me oponho. Não me oponho, presidente, a que fique consignado que o Ministério Público, com os embargos, apresentou demonstração de que há o nome do embargado no SPCE. Né? E com as notas taquigráficas isso também vai ficar consignado. Mas isso não altera a conclusão. Não, não altera a minha conclusão. Doutor Antônio Veloso. A conclusão ficaria: com essas considerações, acolho em parte os embargos para, sem efeitos modificativos, expressamente enfrentar o ponto omisso indicado pelo Ministério Público e reconhecer, com base no documento apresentado, né, pelo Ministério Público com os embargos, haver a inscrição no SPCE da doação. Relator. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. O relator com a ressalva, diga, doutor Vanessa. Desembargador Pedro Sakamoto. O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeito modificativo, nos termos do voto do doutor relator. Doutor Ramaneda continua com a palavra. Há um recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo vereador de Cuiabá. Edson Luiz de Arruda Pinto. É a parte recorrente, a parte recorrida ao Ministério Público Eleitoral. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o relator. 2.2 da pauta. 21.631 processo. Senhor presidente, é o caso de conversão de rito. As contas foram desaprovadas sem a conversão do rito. Eu estou adotando precedentes da corte e determinando a conversão. Todos estão de acordo com o colega? Ele está anulando o ato sentencial, não é isso? Dou provimento ao recurso para o fim de cassar a sentença recorrida e converter o rito processual. Pois é, anular. O senhor está anulando. Assim, Então, a unanimidade negou deu provimento ao recurso para anular o ato sentencial e devolver ao juízo de primeiro grau para regular processamento pelo procedimento ordinário, é isso? Há mais um recurso eleitoral também, prestação de contas, também de Cuiabá. Dessa feita, o recorrente é o Fábio Bruno Ramírez. E a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Aqui também o parecer escrito pelo desprovimento do recurso. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, com a palavra. O caso também é de conversão de rito, presidente. Estou adotando a mesma solução adotada no caso anterior. Todos estão de acordo? Então fica mantida a mesma proclamação do anterior. Não havendo mais nenhum processo ou julgamento do encerrado, mas antes quero consignar que será alterado e isto virá amanhã em pauta as sessões designadas previamente para os dias 3 e 4 de dezembro. Elas serão realizadas respectivamente nos dias 7 e 14
às 16 horas. Correto? Então declaro encerrada os trabalhos.